E chama atenção a questão desse cego, porque a gente sabe que, salvo engano, Flávio Josefo conta um pouco da história desse cego, de que o cego, esse cego que chama Jesus por filho de Davi, que ele sabia de fato quem era Jesus, pela cultura verbal, de que passa de pais para filho, que na época era assim. Depois, claro, tinha escrita também, né? Mas a maioria das histórias era passada de geração em geração verbalmente, né? Então, e conta-se que ele sabia quem era Jesus pelas profecias, que os pais desse cego tinham dito a ele, e é Bartimeu, é Bartimeu o nome do cego. E, e de que ele sabia que haveria de vir um da descendência de Davi, que depois era Jesus, e como ele estava ali, a multidão passa, ele vê todo aquele alvoroço, vê, né, com o cérebro, né, porque fisicamente ele era cego. Então, quer dizer, ele escutou todo aquele alvoroço, ele falou, opa, pode ser o filho de Davi que esteja passando aí. E conta-se essa tradição de que ele também estava bem desgostoso, melancólico por essa situação de estar cego. E ele falou assim: voltar a ver fisicamente é baixa, a perspectiva é baixa. É, toda toda perspectiva para isso acontecer é quase que impossível. Fala assim, peraí, eu vou tirar uma casquinha, eu vou zoar com esse rabinho. Ou seja, quando ele fala, ei, filho de Davi, tem que ele estava querendo tirar uma casquinha de Jesus. E eu lhe explico por quê. Para isso nós temos que voltar em Crônica. Davi, Hebron, aliás, antes de conquistar Hebron, ele sobe no Hebron seria chamado no futuro a cidade de onde havia muitos jebuseus, aquela muitos homens, muitos seus homens de guerra em decisões. Ele faz uma promessa para aqueles assim, ó, vocês que subirem matar aqueles homens todos. E eu preciso que vocês não deixem ninguém vivo naquele monte, naquela cidade. Eu quero que vocês matem todos. E o texto vai dizer, o texto bíblico diz que ele mandou matar os cegos e os coxos. Entendeu por quê? Davi era tão firme quando se tratava de guerra que ele não queria deixar nenhuma descendência daquele local, daquela cidade. E segundo a tradição, ele comete um erro. Por quê? Para que Davi pediu para matar cegos? Né? Se cego é indefeso. Cego não tem como se defender de nada, ele não vê nada. E ele pede para matar os coxos. Então Davi comete dois erros no singular nesse episódio. Porque ele manda matar cego e coxo. E a primeiro episódio, meu Deus, eu tô arrupiado aqui, pastor. É muito código. O código que eu vou soltar agora, meu Deus do céu. A primeira, quando Davi já velho, quando Davi já mais, digamos, mais maduro, passado alguns anos de todos esses episódios de guerra, ele para e pensa: peraí, eu tenho que exaltar alguém da família de Saul. E quem que eu vou exaltar? Quando ele chama Ziba, que era o seu capataz ali, o seu homem de confiança, fala: Ziba, não tem ninguém da descendência de Saul? Ziba fala: tem um, só que ele tá jogado em Lodebar. Qual o nome dele? Mefibosete. Quem é Mefibosete? A habilidade de pegar um coxo. Quando ele ficou sabendo que era coxo, ele não pensou duas vezes. É esse que eu vou honrar. É esse que eu vou exaltar. Porque lá atrás, quando eu era imaturo,
Segundo episódio. Vamos pro segundo. Quando Jesus nasce, cresce, começa a exercer seu ministério, agora ele encontra o nome do cego é Batimeu. Ele encontra um Batimeu da vida pra zoar com Jesus, que era filho de Davi. E agora esse cego, com astúcia, com sargaz, ele fala assim: ei, filho de Davi. Sabe o que ele queria dizer para Jesus, pastor? Ele queria dizer: você é filho de Davi? Eu quero ver. Ele queria dizer o seguinte, dentro da cultura judaica que o senhor está falando, porque ali a gente sabe que estava saindo de um dogmatismo judaico para esse cristianismo, né? Que são os apóstolos, Jesus ali e os seus apóstolos, e depois a igreja primitiva, e dá o segmento. Então estava saindo de um dogmatismo para ingressar a Jesus, né? No cristianismo, vamos dizer assim. Então ele fala assim: eu quero ver agora se esse filho de Davi vai ser igual o pai dele, igual Davi. Eu vou zoar com ele. Aí ele chama: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus: opa, quem é esse cego? Aí Jesus chama o cego. Ou seja, Bartimeu queria dizer assim: você vai mandar matar eu também? Vai mandar os seus apóstolos matar eu? Como o seu pai Davi mandou matar os cegos lá na cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus, que na antiguidade era esse nome. Aí Jesus, pastor, ele é ao contrário de Davi, porque ele transcende. Isso é muito forte. Ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver, né? E até parece que Jesus ali, essa parte humorística de Jesus, ela aflora, né? Muitas das vezes. Porque o que um cego espera? Quer ver. Ele não quer outra coisa, ele quer ver. Então o que ele faz? Jesus fala assim: opa, então tem a visão restaurada. Ou seja, ele teve a visão restaurada. Ou seja, Jesus quebrou todo aquele dogmatismo, todo aquele pesadelo, todo aquele peso que o Bartimeu tinha, de que os seus ancestrais, os cegos da antiguidade, foram mortos. Eu não sou igual a Davi, eu sou além de Davi. Davi ascendeu, como o Senhor diz, e aí, né? Ele ascendeu, ele foi um grande rei, administrou muito bem, conquistou através de guerras, de derramamento de sangue, da espada, muitos reinos, povos e nações. Né? O que superou em geografia, em território geográfico, o único que superou Davi foi Salomão, sem derramar uma gota de sangue, só em negócios. Mas Davi, a gente não pode deixar de falar isso, que ele realmente ascendeu o nível de Israel, o nível do perímetro geograficamente falando. Então, quer dizer, Davi ascendeu, mas Jesus, por ser filho de Davi, ele transcendeu. Agora ele deu visão ao cego. Que eu quero falar para você nessa noite com uma aplicação que não importa quanto tempo, né? Passou milênios, nada tinha acontecido. Agora vem Jesus Cristo e muda a história daquele cego. E ele quer mudar a sua história. Por quê? Porque ele não é como os homens. Ele não é como a gente. Né? Nós queremos, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Até hoje a gente quer dessa forma, muitas das vezes. Em Jesus, e Jesus mostrou para ele quem era Jesus, e Jesus transcende. Então, que fique essa palavra nessa noite,